Quem já me acompanha já faz um tempinho sabe que eu gosto muito dos jogos de Mega Drive. E enquanto eu estava pesquisando temas para trazer para esse canal, um jogo me chamou bastante atenção, e a estética dele acaba gritando os anos 90, que no caso é o jogo do Chakan. E esse jogo foi lançado no ano de 1992 lá nos Estados Unidos e no ano de 1993 na Europa. A empresa que ficou responsável pelo desenvolvimento desse jogo foi a Extended Play, e quem publicou ele foi a Sega. E quando eu bati o olho na capa desse jogo e também na estética dele, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: parece um jogo que veio de uma história em quadrinhos. E eu não tava maluco não, realmente é essa a situação. Porque lá no ano de 1990, Robert A. Krause acabou lançando a HQ do Chakan, e acabou fazendo um certo sucesso, dadas as devidas proporções. A galera que viu acabou gostando, mas ele nunca acabou explodindo de popularidade como uma HQ da Marvel, por exemplo. E um conceito do Chakan, segundo o próprio Robert, ele acabou polindo a partir da ideia de fazer um cowboy zumbi à la Clint Eastwood, que é um ator muito famoso daqueles filmes de cowboy. Só que simplesmente jogar esse conceito e fazer um quadrinho em cima disso não ia ser uma ideia tão interessante, e aí ele acabou polindo, colocando algumas coisas, alguns outros elementos, até chegar no Chakan que nós conhecemos. E uma coisa que eu preciso ser bem honesto com vocês: eu não sou o cara dos quadrinhos, então histórias de quadrinhos não é muito minha praia, mas caso você tenha interesse em ler o quadrinho, basta você procurar por Chakan, que foi publicado pela Hack Graphics, que aí você consegue encontrar na Amazon e aí você consegue ler numa boa, tá? E o desenvolvimento desse jogo só aconteceu por causa de um carinha, que é o Ed Annunziata, que caso você já joga muitos jogos de Mega Drive, é um cara mais nerd em relação a esse console, já deve ter escutado esse nome anteriormente, pois ele é um dos caras que estava responsável pelo Echo the Dolphin, lançado para esse mesmo console. E o interesse de criar um jogo sobre esse personagem acabou acontecendo numa convenção, sabe aquelas convenções de nerd, histórias de quadrinhos, etc? Então, acabou acontecendo ali, pois o Ed acabou conhecendo o Robert e trocou uma ideia, mostrando que ele tava com muito interesse de criar um jogo do Chakan, pois o cara tinha gostado bastante dos quadrinhos. E aí o Robert, que não é bobo nem nada, acabou aceitando. E aí manteve uma relação com os outros funcionários da Sega. E aí, quando eu digo relação, é uma relação profissional, conversando lá, trocando ideias, mostrando algumas coisas dos quadrinhos, pra galera fazer o jogo mais fiel possível. E aí chegou neste jogo aqui. E ó, lembrando, tem a versão do Game Gear também, que eu acabei encontrando, mas eu quero focar totalmente na versão de Mega Drive, beleza? Então, dito tudo isso, eu quero comentar aqui algumas coisinhas que eu achei sobre a gameplay. Lógico, eu acabei testando, então aí eu quero comentar o meu ponto de vista. Em relação à parte de jogabilidade do Chakan, eu achei a gameplay redonda, mas eu tenho que fazer um adendo aqui, que no caso seria do pulo duplo do personagem. Porque o que acontece? Quando normalmente nós temos um pulo duplo, nós podemos apertar no momento que a gente quiser, onde normalmente a gente pula pela primeira vez, pega um certo impulso até metade do caminho e pula de novo pra tentar alcançar a outra plataforma. E aqui no caso do Chakan não é bem assim que funciona, pois pra dar o pulo duplo, você vai ter que apertar no momento certo, ou seja, imediatamente quando você já pulou pela primeira vez. O que muitas vezes acaba até atrapalhando você a alcançar algumas plataformas. Mas esse é o único adendo que eu tenho pra fazer mesmo, então você tem que prestar bastante atenção no momento que você tá pulando pra conseguir fazer o pulo duplo. Mas em compensação, você consegue fazer muitos ataques, e ataques de forma criativa. Você consegue atacar basicamente por todas as direções, seja em pé, agachado ou pulando. Então olha só, pelo menos aí compensa aí o pulo duplo, que é meio esquisitinho. E o melhor disso tudo é que você não precisa ficar fazendo comando de jogo de luta, então basta você apertar o direcional e atacar. Ou seja, tá pulando, que tem um inimigo abaixo de você, aperta a setinha de baixo e ataca ele. Pronto, simples assim. E a mesma coisa pra cima, pros lados, enfim, você entendeu aqui a lógica, né? Já sobre a parte das vidas, aí a gente vai ter que ter uma conversinha aqui. Embora nós temos vidas infinitas, com algumas aspas aqui, e eu falo isso porque eu morri demais nessa primeira vez que eu joguei, e sim, eu consegui o jogo pela primeira vez e já gravei, e é isso mesmo, porque essa que é a graça, né? Devemos prestar atenção lá no canto inferior direito da nossa tela, que tem uma ampulheta, se você reparar bem. E aí tá lá, caindo os grãozinhos de areia, isso daí é o tempo que nós temos pra conseguir fechar essa fase. E se você morre na fase, o tempo não reseta, ele continua do jeitinho que tá. E só mais um adendo, se você morrer lá na luta contra o chefe, você vai ter que fazer a fase tudo de novo. Então esse jogo não é um jogo fácil, apesar que ele parece ser bem curtinho. E por falar em fácil, em dificuldades, coisas, esse jogo tem 3 dificuldades. E a primeira delas é a dificuldade de prática, ou seja, você vai ter bem menos inimigos, os inimigos vão causar muito menos dano, alguns nem causam dano, e é mais pra você praticar as fases, pra quando você jogar numa dificuldade maior, você não passar tanto perrengue e conseguir, sei lá, até fazer uma speedrun, não sei. Aqui nós temos a dificuldade fácil, que seria a dificuldade normal, e aí se foi uma sacada pra dar uma zoada naquela galera que se acha porque joga muito videogame, se for isso é muito genial. E por fim nós temos a dificuldade difícil, que, bom, o nome é autoexplicativo. E ó, eu vou ser sincero, joguei na dificuldade padrão mesmo, que é a dificuldade normal, ou caso fácil, já que esse jogo colocou dessa forma. E aí, novamente, genial quem teve essa ideia. E aí, ao longo do jogo, os inimigos me pegavam de surpresa. Lembrando, é a primeira vez que eu joguei esse jogo, então eu não vou ficar aqui sendo desonesto e falar, ah, não, o level design desse jogo é uma porcaria. Não, é a primeira vez, então ainda tô aprendendo como é que o jogo funciona. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não. É só você prestar atenção, já que os inimigos se camuflam no cenário, então preste bastante atenção e saiba quando tem algum inimigo vindo pra você atacar. Principalmente aqueles inimigos pequenos, tipo um morcego, uns peixes. Esses são os piores do meu ponto de vista. E esse jogo não é um bicho de 7 cabeças. Basta você prestar atenção no que você tá fazendo, você não vai ter dor de cabeça nenhuma jogando ele. O que chega a ser até engraçado, já que ultimamente tem muitos mais jogos que você joga ao mesmo tempo que você consegue fazer outra coisa, como ouvir uma live, ouvir um vídeo, e antigamente não tinha tanto disso. Ou você prestava atenção ou você mais se lascava no jogo. Já a parte das músicas, elas são bem pão com pão pra mim. Não que elas sejam ruins, mas também não são boas. São ok, servem o papel delas. Porque a atmosfera desse jogo é deixar você tenso, prestando atenção em tudo, como se tudo fosse te atacar. E meio que é isso mesmo que acaba acontecendo no jogo. Então ela cumpre o seu papel. Não é extraordinária, mas cumpre o seu papel, então pra mim, ok, vale a pena. E aí, claro, preciso reforçar aqui também, eu não sei se esse jogo está realmente fiel aos quadrinhos, porque eu não leio quadrinhos por falta de interesse mesmo. Eu só vi o jogo, achei interessante e queria trazer aqui pra você. E é claro que eu não poderia esquecer de uma coisa importante. Você não começa de uma fase linear, ou seja, fase 1, fase 2. Não, aqui é igual ao Mega Man.
você começa num cenário onde você pode escolher a fase. Só se atente com o lance da ampulheta pra você não acabar se dando mal, beleza? Mas, no mais é isso que eu tenho aqui pra comentar sobre esse jogo. Eu acabei gostando bastante sobre a experiência dele. Lembrando, joguei pela primeira vez, então eu pretendo jogar mais e melhorar no jogo também, porque eu achei legal, eu gostei da atmosfera. Ele não é um jogo injusto, ele é um jogo que você precisa só jogar e ter prática mesmo, você consegue fechar ele. Então assim, se você nunca jogou e gosta de uma temática mais sombria, uma temática mais dark, gosta de caveira, essas coisas, eu recomendo que você vá lá e dá uma passada, joga, porque é um jogo maneiro, tá? Mas é isso, gostaria de saber a sua opinião, deixe seu comentário aqui que ele é muito importante. E lembrando, caso você possa, escaneie o QR Code vermelho, que está no canto superior esquerdo da sua tela, e qualquer gorjeta vai ser de grandíssima ajuda. E também dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem um link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide, e nos vemos na próxima!